Meu nome é Olivia Machado e eu sou professora de biologia e vim aqui dar uma dica para você que vai estudar, que está estudando para o Enem, né? Que vai passar aí por esse processo seletivo e você vai acertar todas de biologia, hein? Vamos lá, minha dica é sobre evolução. Vamos falar sobre lamarckismo, darwinismo e também neodarwinismo. Então você tem que lembrar que no lamarckismo é de Lamarck, né? E ele foi o primeiro cientista a realmente observar os seres vivos e ver que tem alguma coisa ali relacionada à evolução. Então ele cria duas teorias, a teoria do uso e desuso e também da transmissão dos caracteres adquiridos. Então anota aí, a lei do uso e desuso é o seguinte, então um exemplo. Uma pessoa que usou muito, né, forçou muito a musculatura, fez musculação, ele usou muito aquele tríceps, bíceps, vai ter uma hipertrofia, vai aumentar a musculatura. Então é a questão do uso. E o desuso? Por exemplo, uma pessoa que teve uma poliomielite. Então ele parou de usar a musculatura da perna. Então, se não está usando, vai ter uma atrofia. Então é a questão do desuso. Então entra a primeira teoria, a lei do uso e desuso, e a segunda teoria, né, a segunda lei de Lamarck, é da transmissão dos caracteres adquiridos, que é porque toda aquela característica que foi adquirida, ela pode ser passada para os descendentes. Só que você sabe que isso é um erro de Lamarck, porque as características adquiridas, elas não estão no material genético, então elas não podem ser passadas para as próximas gerações. Bem, a outra teoria que você tem que saber é a seleção natural, que vem de Darwin, né, o darwinismo. Lembrando que a seleção natural é uma teoria que foi criada numa época que não sabiam o que era gene, não sabiam o que era DNA, não sabiam o que era cromossomo, mas eles sabiam, né, que Darwin ele observou, né, ele fez muita observação, que os seres vivos, quem seleciona as características dos seres vivos é o meio. Então, aquele ser vivo, ele é adaptado, ele vai sobreviver àquele meio. Então, isso é seleção natural. O meio ambiente seleciona as características que vão sobreviver naquele ambiente, né? E aí vem o neodarwinismo, que entra o conhecimento de genética. E uma das coisas principais que diferencia, então, do darwinismo, o neodarwinismo, ele tem o conhecimento de DNA, de cromossomo, de mutações, de migração, né? Então isso faz a diferença entre os seres vivos, né? Porque vai estar uma variabilidade genética entre os seres vivos. Então o neodarwinismo, ele acredita que tem uma seleção natural, só que vai levar em consideração as mutações, né, as mutações que vão diferenciar um ser do outro, a variabilidade genética, levando que tem o quê? O crossing over na produção dos gametas. Então isso dá um diferencial em todos os seres vivos. E a migração, porque quando um indivíduo ele sai de uma população e vai para outra, ele leva genes diferentes. Ou então, quando esse indivíduo sai daquela população, ele reduz, ele vai ter outra seleção ali de material genético, de genes. Então, por isso que é o neodarwinismo. Então, espero que você tenha entendido. Boa prova para vocês. Um grande beijo. Tchau.